Existia um imperador, esse imperador, ele escravizava outras pessoas. Aí, essas pessoas escravizadas viviam em uma cidade onde elas não podiam sair. Só que dentro dessa cidade, que era uma prisão, na verdade, elas podiam viver da forma delas lá, desde que não batesse de frente com o imperador. Mas elas eram escravas, elas tinham que construir e trabalhar de graça para o imperador. E aí, nessa cidade existiam pessoas que faziam a mesma coisa que o imperador fazia com elas. Escravizavam outros escravos, fazendo que tirando ainda mais e filtrando ainda mais as coisas que eles podiam ter como recurso. Então, por exemplo, comida. Eles tiravam a comida, fazendo com que essas pessoas trabalhassem mais para eles e eles não precisassem trabalhar tanto, esses escravos, fazendo com que o outro escravo caísse e aí, assim, se tornava igual ao imperador, vamos dizer assim. Essas pessoas se tornavam a cópia pobre do imperador. A pergunta que eu quero fazer é: o imperador é o cara, ainda continua sendo o cara malvado da história? Ou o imperador, ele revelou o caráter dessas pessoas? Aí agora eu quero me aprofundar um pouco mais na história. Se essas pessoas que eram escravizadas pelos escravos do imperador encontrassem uma maneira de trocar, elas se tornariam os fortes, os escravos fortes, e os outros se tornariam os escravos fracos, vamos dizer assim. Essa pessoa, esses escravos fracos, que agora fortes, eles iriam fazer a mesma coisa que o imperador fez com elas? Elas iriam fazer a mesma coisa que os outros escravos fizeram com elas? Ou elas iriam ter uma ação diferente com o poder na mão? É uma pergunta, porque diante do ponto de vista, o imperador, diante desse ponto de vista, onde os escravos se rebelaram e aí eles trocaram de poder, só que eles fizeram a mesma coisa que o imperador fez com eles. E o imperador, na verdade, é um cara mau, ou ele só revelou a maldade alheia? Ou essas pessoas se tornaram maus porque viram o imperador e então ele se tornou uma cópia? Você percebe que tem tantas vertentes que a gente fica quase impossível encontrar a vertente mais real de todas, ou a que seria a correta, e que depende sempre de uma interpretação X ou Y. É muito complexo, né? Essa coisa do certo e o errado. É muito doido, muito mais complexo do que a gente pensa e a gente tenta simplificar com essa coisa de direita e esquerda, né? A gente sempre está tentando simplificar um como malvado e o outro como bonzinho, né? É muito bizarro, sendo que não existe isso.